Amados, eu gostaria de fazer uma leitura com os irmãos, peço que abram suas Bíblias, no Evangelho de João, no capítulo 20, nós vamos dar sequência à exposição desse Evangelho, estamos quase terminando, graças a Deus, e hoje nós vamos tratar aqui a partir do verso 11 do capítulo 20. Amém, amados? Nos diz assim a palavra de Deus. Vamos pegar do versículo 10. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que estás chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse um jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Amém, amados? Que Deus possa abençoar essa palavra no nosso coração. Que nosso coração seja alvo dessa palavra nessa noite, para a glória de Deus. Meus irmãos, hoje eu quero falar com vocês, baseado no tema: a esperança não está no túmulo. A esperança não está no túmulo. Olha a cena por um momento. Imagine essa cena. O segundo Adão, em um jardim, o túmulo vazio porque a morte foi vencida. Não era um Adão sentenciado à morte, como o primeiro, mas é o segundo Adão que venceu a morte. Paulo escreveu aos Coríntios: porquanto, assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. A situação, irmãos, era uma situação oposta à do Éden, totalmente oposta. Veja, Maria não era como Eva, uma mulher pura, que depois se contaminou e foi condenada à morte. Era ao contrário. Maria Madalena era uma mulher que estava condenada, mas agora está justificada e redimida. Eva, uma mulher que foi aprisionada pelo pecado. E Maria, uma mulher que estava sendo libertada da condenação do pecado. Veja, nesse jardim de agora, nós observamos que não tinha um Adão cometendo um pecado, mas tinha o segundo Adão vencendo o pecado por nós. Então note, se aquele primeiro Adão foi negligente ao cuidar da sua mulher, de Eva, o segundo Adão bravamente
estava salvando Maria. Não somente ela, mas ela aqui como uma figura de toda a igreja. Esse Adão estava salvando, resgatando, libertando. Nesse jardim de agora, a gente não encontra uma serpente seduzindo a mulher ao pecado. Não. Na leitura que nós fizemos, nós pudemos observar que aqui haviam anjos consolando aquela mulher que estava desnorteada, e o segundo Adão estava cuidando dela. Você percebe como que uma situação totalmente diferente de um jardim para o outro? De um Adão para o outro? De que com o primeiro Adão houve uma condenação, e agora com o segundo Adão, esse que veio para cumprir toda a justiça de Deus, como todo o cenário muda. Então veja, o ambiente, irmãos, era de reconciliação e de reconstrução. Era um ambiente totalmente novo para uma situação totalmente nova. Era uma nova semente. Era gente nascendo de novo. Era gente sendo transportada do reino das trevas para o reino da luz. Era gente sendo retirada da condenação e sendo colocada numa posição de justificação de salvos, de santos, de separados para Deus, não mais de condenados. Veja, é uma nova situação, é um novo haja luz. A luz estava brilhando agora para a salvação dos homens, porque agora, veja, poucos dias atrás, Jesus tinha dito: está consumado. Note, agora é o reino de Deus dentro de cada um que é alcançado por essa maravilhosa graça. O que nós vamos ver hoje, irmãos, que Maria, como uma representação da igreja, ela estava sendo fortalecida e comissionada para testemunhar da vitória da graça de Deus. Então, veja, o que nós consideramos aqui, nesse primeiro versículo, é que Maria estava procurando por um cadáver. Exatamente isso, irmãos. Maria estava procurando por um cadáver. Ela foi num túmulo procurar um defunto. Isso que ela foi procurar. Os discípulos, a Bíblia nos fala que eles voltaram para casa, mas Maria ficou ali. Era a segunda vez que ela estava ali no túmulo. Veja, haviam outras mulheres com ela, mas João está aqui atento a falar sobre o testemunho de Maria, sobre o que estava acontecendo com Maria Madalena naquele momento importante da história da salvação. Veja, não sabemos, irmãos, se ela de alguma forma se desencontrou de Pedro e João, se, como eles foram correndo, de repente ela chegou depois. Não dá para saber muito bem, a Bíblia não deixa claro como que isso aconteceu, se eles tiveram a oportunidade de conversar com ela e falar com ela sobre o ponto de vista deles acerca da situação, ou se também, por acaso, conseguiram falar com ela, mas ela não se convenceu daquilo que ouviu. Mas o fato é que ela continuava a buscar o corpo de Jesus. Veja, há um provérbio na Bíblia Sagrada, Provérbios 8:17, que diz o seguinte: amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Queridos irmãos, ela foi procurar Jesus no túmulo. Para Maria, Jesus ainda estava morto. E o que ela queria? Tão somente o sepultamento de Jesus. Ela estava certa de que ele ainda estava morto. Mas note, a Bíblia nos conta que ela chorava e olhava para o túmulo. Ela chorava e olhava para o túmulo. Irmãos,
O choro dela era sincero, mas ela chorava como quem não tinha esperança. Ela chorava e olhava para o túmulo à procura de um cadáver. Ela chorava. Aonde está o corpo dele? Veja, irmãos, o choro dela não era fingido, o choro dela era sincero. O choro dela era de quem tinha afeto, era de quem amava Jesus. O fato de para ela Jesus estar morto não mudava o amor que ela tinha por Jesus. Ela não estava ali, irmãos, à procura de um milagre. Ela não estava à procura de um milagre. Ela não estava à procura de um favor divino. Ela estava buscando apenas o corpo para prestar uma homenagem àquele que marcou a sua vida. Mas acontece, irmãos, nós podemos observar no verso 12, olha só, quando ela olha novamente, ela viu 2 anjos vestidos de branco sentados, onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Amados irmãos, um estava à cabeceira e outro aos pés. Veja, essa cena é interessante, porque essa cena faz a gente se lembrar da Arca da Aliança. Vocês se lembram que a tampa da Arca da Aliança tinha 2 querubins? Um sentado numa ponta, o outro sentado na outra ponta, e um olhando para o outro. E essa tampa da arca era exatamente o propiciatório, onde era derramado sangue uma vez por ano, para que ali fosse solicitado o perdão divino. Essa cena nos lembra muito bem isso. Esse propiciatório, ali naquela arca, que onde era feito aquele sacrifício anual, irmão, o que acontece? Nós podemos associar essa imagem àquele momento. A arca era o símbolo da presença de Deus entre o povo de Israel. E agora, o que nós estamos vendo? Um túmulo, um anjo sentado em cada extremidade, de onde o corpo de Jesus estava. Mas Deus não estava ali. Veja, o véu do templo já havia se rasgado de alto a baixo. E não haveria mais nenhuma necessidade de derramamento de sangue para perdão dos pecados. Nenhum sacrifício de animal deveria acontecer mais. Sabe por quê? Porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi sacrificado. Foi sepultado naquele lugar, mas o corpo dele não estava ali. Certo teólogo considerou uma coisa interessante. Ele disse que os anjos estavam ali para dizer para os seguidores de Jesus que eles não deveriam temer o túmulo, que eles não deveriam temer a morte. Eles poderiam encontrar esperança no lugar mais improvável, no cenário da morte. Meu irmão, até nesse cenário, que é o que nós entendemos como o fim da vida, nós temos esperança. Porque Jesus disse que aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. A morte não é o fim da história do povo de Deus. Pelo contrário. Pelo contrário. Amados irmãos, notemos então que este mesmo teólogo considerou o seguinte: que Cristo crucificado foi o grande propiciatório, em cuja cabeça e pés estavam 2 querubins, não com espadas flamejantes para nos afastar, mas como mensageiros acolhedores para nos direcionar ao caminho da vida. Quando, irmãos, Adão e Eva foram expulsos daquele jardim, querubins
Querubins protegiam o lugar. Não poderiam mais entrar. Agora o que nós vemos é diferente. São anjos consolando, dando boas-vindas, acolhendo, para que o povo então sentisse a alegria de estar novamente em comunhão com o Senhor. Irmãos, acontece que quando aqueles anjos, eles observam o olhar de Maria, um olhar que, aliás, não estava atento a eles. Note isso. Maria não estava atenta à presença dos anjos ali. Mesmo na presença dos anjos, ela estava ansiosa por ver o corpo de Jesus. Ela adorava Jesus e não a sua criação, mesmo que fossem os anjos. Quando os anjos percebem aquele olhar de Maria, eles logo dirigem uma palavra para ela. E a pergunta, irmão, que eles fazem, com uma indagação e não uma exortação, é sobre o motivo do choro de Maria. Os anjos perguntaram, aliás, um deles perguntou: por que choras? Por que você está chorando, Maria? Por que você está chorando, mulher? Por que você está chorando? Amados irmãos, observe uma coisa. O texto, ele não traz para a gente uma notação musical para dizer qual era a tonalidade da voz daquele anjo. Mas a gente pode ter a certeza de que havia um tom angelical e sorridente. Um tom não de quem queria exortá-la, mas de quem sabia que ela deveria estar feliz. Sabe, quando a mãe está com o filho e leva ele num lugar muito legal e acha que ele está muito feliz ali, de repente o filho está chorando, e a mãe, sabe, com aquela interrogação na testa, fala: meu filho, por que você está chorando? Era para você estar feliz. Era para você estar alegre. Eu imagino que o tom desse anjo era um tom sorridente por isso. Era um tom de quem sabia que Maria deveria estar feliz. Por que você está chorando? Em outras palavras, olha, ele não está aqui, é a boa notícia. Se ele estivesse aqui, você deveria estar chorando. Se ele estivesse aqui, você deveria chorar e chorar muito. Mas exatamente porque ele não está, isso deve ser o motivo da sua alegria. Mas olha, ela não se assustou com os anjos, mas ela respondeu, falou assim: olha, eu estou chorando que levaram meu Senhor. Ela reconhecia o senhorio de Cristo, irmãos, mesmo quando ele, entre aspas, aparentemente, não estava fazendo nada por ela. Ela reconhecia. Levaram o corpo do meu Senhor. Você nota isso? Levaram o corpo do meu Senhor. Ela não estava buscando Jesus ressurreto ali, irmãos. Ela estava buscando o cadáver daquele que havia livrado ela anos atrás. Mas veja, versos 13 a 15, nós vamos perceber a importância de parar de olhar para o túmulo, irmão. A importância de parar de olhar para o túmulo. O texto mostra, irmãos, aqui no verso 13, o seguinte: depois que eles perguntaram, né, mulher, por que você está chorando? Levaram embora meu Senhor. Ela respondeu, e não sei onde puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, no verso 14, mas não o reconheceu.
Vamos ler no 15. E disse-lhe: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Irmãos, essa cena é interessante. Sabe por quê? A gente não sabe por que motivo Maria olhou para trás. Nós não sabemos, irmãos, se de repente ela percebeu a reação dos anjos, quem sabe se prostrando, quem sabe expressando um ato de adoração, de surpresa, olhando para outra direção e ela olha também. Ou não sabemos se, observe essa conexão, se ela ouviu passos naquele jardim. Lembra? Quando Adão e Eva ouviam que o Senhor ia chegar. Não sabemos se ela que ouviu passos nesse jardim, em vez de fugir, ficou ali para ver o que se passava. O fato é que ela olhou, Jesus estava ali, e ela não reconheceu que era Jesus. Ela pensou que fosse um jardineiro. Ela pensou que fosse um jardineiro, alguém cuidando daquele lugar. Mas, amados, observemos. Seus olhos estariam turvos devido às lágrimas e a tristeza lhe cegara os olhos? Será que ela estava com a visão tão turva, de tanto chorar, que ela olhou e não conseguiu discernir? Eu quero trazer para os irmãos aqui alguns argumentos sobre essa não identificação de Jesus ali de imediato por Maria. Uma primeira, ela poderia ter, assim, por causa da dor, ela não conseguia ver. Por causa da dor, por causa da aflição. Sabe quando a pessoa está olhando, mas não está vendo nada? A angústia toma a pessoa de uma forma que ela não consegue perceber o que está acontecendo ao seu redor. Ou quem sabe, os olhos dela ainda estavam meio que impedidos de reconhecê-lo. Porque quando Jesus depois se encontra com os discípulos no caminho de Emaús, o relato é exatamente esse. É de que eles estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Ou ainda, irmãos, quem sabe, pelo contraste, porque os últimos dias foram muito difíceis. Jesus aprisionado, Jesus desfigurado pela agressão que ele sofreu, Jesus pendurado numa cruz, ferido e ensanguentado, e agora ele aparece totalmente limpo e restaurado. Seria talvez por causa desse contraste da última visão e lembrança que ela tinha de Jesus, ou ainda uma última situação possível. Será que era por causa da diferença entre o corpo espiritual e o corpo natural? Sabe por quê? É porque Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 15, 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Será que existia uma certa diferença que precisava ainda ser assimilada? O fato é que ela olhou e não reconheceu. Mas, irmãos, o texto nos mostra que Jesus fez perguntas importantes para ela. Perguntas importantes. E eu penso, irmãos, honestamente, que essas perguntas nós também devemos nos fazer. A primeira pergunta que Jesus fez para ela foi a mesma dos anjos: por que choras? Por que você está chorando? E a segunda pergunta: a quem procuras? Meu irmão, a primeira pergunta ela é importante porque ela tem a intenção de dizer o seguinte: olha, por que você chora se você deveria estar louvando? Por que você chora se você deveria estar agradecendo? Por que você chora
se você deveria estar feliz. E uma outra pergunta: a quem procuras? Porque, irmãos, o túmulo é o lugar errado para encontrar o Senhor da vida. Então, por que choras e a quem procuras? Meu irmão, minha irmã, eu acredito que a gente deveria fazer essa pergunta também a nós mesmos. Qual tem sido o motivo do nosso choro? E a quem ou a quem estamos procurando nessa vida? Porque muitas das vezes, irmãos, nós estamos chorando, sendo que deveríamos estar gratos, alegres. Mas o choro é exatamente porque as nossas expectativas estão no túmulo. As nossas expectativas estão no lugar errado. Às vezes nós colocamos as nossas expectativas no lugar errado e choramos por isso. Precisamos aprender a colocar as nossas expectativas no lugar certo. Mas veja, a gente percebe aqui, irmãos, que Maria tinha planos. Se tem uma coisa que a gente faz na vida é plano, né? Como a gente faz plano, né, irmão? Maria tinha planos, irmãos. Sabe o que era o plano da Maria? Ela tinha um plano inusitado. Ela olhou para o jardineiro e falou o seguinte, jardineiro entre aspas, né? Que ela entendeu que Jesus era o jardineiro. Ela olhou para o jardineiro e falou assim: olha, é o seguinte, se foi o Senhor que levou o corpo dele, me fala onde está, porque eu vou lá e vou pegar. Pensa, você consegue entender? Ela estava tão abalada que ela fez um plano inusitado. Um plano ali é difícil de cumprir. Porque veja, primeiro ela estava disposta a remover a pedra. Ela foi lá com as outras mulheres, né? Como é que a gente vai tirar a pedra? Olha, não sei, mas vamos lá. E agora, irmãos, o que ela está fazendo? Ela está mostrando que ela estava disposta a carregar o corpo de Jesus. Uma mulher queria pegar um corpo, e ela estava ali, pelo que parece, ela não estava contando com ninguém. Ela queria fazer isso. Pegar o corpo de Jesus e levar. Agora, irmãos, note uma coisa. Ainda tem uma coisa para a gente considerar aqui. É um risco que ela estava correndo. Se aquele homem era um jardineiro daquele lugar, responsável por zelar daquilo ali, quem ela achou que ela era? Para chegar para aquele jardineiro e falar o seguinte: olha, se foi você que pegou, me fala onde está, porque eu vou lá e vou pegar. Você entende que ela estaria enfrentando alguém? Ela queria tanto honrar ao Senhor, que ela nem mediu as consequências possíveis daquilo que ela estava tentando fazer. Fosse pegar o corpo de Jesus e levar para onde? Fosse enfrentar a pessoa responsável por cuidar daquele lugar. Certamente, ela queria levar de volta para o túmulo e mantê-lo morto. Você consegue entender, irmão? Maria queria manter Jesus morto. Queria no sentido de, na cabeça dela, Jesus estava morto e ele precisava continuar do jeito que estava, sepultadinho lá. Sepultado. Ficar lá. Mas, irmãos, veja, nós precisamos considerar aqui uma coisa. Será que nós temos sido como Maria? Será que nós temos chorado sem esperança? Porque o choro dela, irmãos, era um choro de quem não tinha esperança. Era um choro de quem não tinha esperança. Será que nós estamos observando túmulos? Observando túmulos. Sabe, olhando para tudo que passou, para tudo que morreu. E a nossa vida está ali presa nisso.
importante a gente considerar. Porque Jesus prometeu para ela: eu vou ressuscitar. Ela sabia disso, ouviu isso de Jesus várias vezes. Mas ela insistia em adorar um Cristo morto. Um Cristo que dependeria de ser transportado, que dependeria de ser embalsamado, que dependeria de ser protegido, ainda que sendo só um corpo. Ela continuava com essa disposição. Então, veja, muitas das vezes os motivos, irmãos, das tristezas e decepções da nossa vida, é porque nós temos planejado mal e temos seguido direções equivocadas na nossa vida. O que nós estamos vendo aqui é uma mulher fazendo isso. É uma mulher fazendo uma escolha na contramão da vontade de Deus, insistindo numa coisa, sendo que Deus estava prestes a mostrar para ela que ela estava enganada, apesar de toda a dedicação que ela estava tendo ali. Veja, acontece aqui, irmãos, que apesar dela estar nessa situação, nós podemos pensar uma coisa. O salmista disse que o socorro vem. Meu irmão, o socorro vem. Maria está daquele jeito ali, talvez tomada naquela angústia, ela não esperava o que aconteceria. Porque, meu irmão, o socorro vem. O salmista disse: levantarei os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E o socorro de Maria estava ali. Sabendo da aflição de Maria, Jesus a chamou pelo nome: Maria, Maria, irmãos, e como ovelha, ela reconheceu a voz do seu pastor. Porque quando ele disse: mulher, por que está chorando? Aí ela conversa com Jesus como se fosse o jardineiro. Mas no verso 16, Jesus fala Maria. Então ela se volta, observe, ela não estava olhando para esse, entre aspas, jardineiro. Mas agora, irmãos, perceba bem, ela se volta para a direção desse suposto jardineiro na interpretação dela naquele momento. Ela olha e ela então simplesmente expressa em aramaico Rabone, que significa mestre. Naquele momento de aflição, quando ela ouve a voz do pastor, o coração dela se alegra, e ela agora o percebe, ela agora o reconhece, e ela sabe que agora está diante daquele que é o seu Salvador, o socorro que veio retirá-la daquela angústia, daquela aflição de não saber onde o corpo estava. Mas ela não encontra o corpo, ela encontra o Cristo ressurreto. Ela olha e vê aquele que é o Todo-Poderoso, Criador, Soberano Senhor, ali, diante dela, e aquele choro se transformou em alegria. Se transformou em alegria. Queridos irmãos, que visão maravilhosa que essa mulher teve agora. É interessante você notar que no verso 17, Jesus vai dizer para ela: olha, não me segure. Não me segure. A impressão que dá, irmão, é que ao ouvir aquela palavra, ao olhar para ele reconhecê-lo, a impressão que dá é que ela se atirou aos pés dele, se aproximou e abraçou o seu Cristo. Irmão, veja, não devemos entender esse não me detenhas como Jesus evitando a devoção,
Porque quando nós vemos no Evangelho de Mateus, acontece o relato onde diz que outras mulheres o viram e abraçaram seus pés em adoração. O que estava acontecendo ali, para ele dizer, Maria, não me detenhas, é uma forma que ele estava tranquilizando Maria. Maria, calma, não precisa me segurar aqui, não precisa me deter, nós vamos nos encontrar de novo, eu estou aqui, não me detenhas. Não me detenhas. Nós vamos nos ver novamente. Você se lembra, irmãos, que quando nós chegamos lá em Atos, no capítulo 1, versos 1 a 9, a palavra vai contar para nós, irmãos, que Jesus permaneceu com eles durante 40 dias. Apareceu várias vezes para os seus discípulos, dando a eles instruções sobre a continuidade da missão. Porque havia algo importante para fazer, irmãos, uma missão para ser continuada. E essa missão, irmão, ela não acabou. Nós fazemos parte dessa missão. Nós também somos chamados para anunciar. Quando então Jesus diz para ela, olha, vai e diga aos seus irmãos, aos meus irmãos, eu estou voltando para o Pai, Pai de vocês, para o meu Deus, Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos e ela disse, eu vi o Senhor, e contou para eles tudo o que aconteceu ali. Irmãos, que coisa! A mulher que um dia foi lá, encontrou o túmulo vazio, correu para os discípulos, angustiada para dizer, olha, roubaram o corpo dele, não sei para onde levaram. Nesse mesmo dia, ela agora corre para os discípulos para dizer uma coisa bem diferente. Ela não disse, eu vi o corpo do Senhor. Ela disse, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Amados irmãos, esses discípulos também o veriam. Como reagiriam? Isso nós vamos ver na semana que vem. Mas hoje, eu quero trazer aqui para você uma conclusão para a nossa edificação. É que, irmãos, Maria de alguma forma, ela pretendia manter Jesus sepultado. Mas para a sorte dela, Jesus agora vai sepultar a sua incredulidade. Jesus estava enterrando a falta de fé daquela mulher que o amava, mas não estava alcançando o tamanho do benefício da graça. Jesus havia libertado aquela mulher dos demônios que a oprimiram no passado, e agora está libertando a mulher da sua própria mediocridade de fé. Veja, às vezes a nossa libertação, irmão, ela vai acontecendo em etapas. Nós estamos num processo de santificação. Deus já te libertou de muita coisa, mas pense, existem coisas das quais ainda nós precisamos estar sendo santificados para a glória de Deus. Maria estava ali então, recebendo essa graça de ter a sua fé fortalecida. Ela precisava agora deixar de se sentir uma vítima de abandono e desprezo, das angústias e das frustrações de quem apenas procurava um corpo. E ela precisava agora sentir e desfrutar da graça de ser uma pessoa que foi a primeira a ver o Cristo ressurreto. Olha, irmão, uma coisa interessante. A mulher foi a primeira a ser tentada no Éden. A primeira a comer do fruto e cair. E agora na ressurreição, Jesus se manifesta primeiro para essa mulher. E ela pôde dizer, Rabone, meu mestre. Queridos irmãos, aprendemos aqui
com essa pergunta de Jesus: por que choras? E o que procuras? Irmãos, que nós precisamos aprender a olhar para o lugar certo. Quando Jesus chamou ela pelo nome, quando Jesus disse Maria, Jesus estava ensinando para ela para onde ela deveria olhar, para o autor e consumador da fé. Queridos, certo teólogo comentou, sabe o quê? Que aquela voz do pastor entrou no coração de Maria, abriu seus olhos, despertou todos os sentidos e afetou Maria de tal maneira que ela imediatamente se entregou ao Mestre. Veja, eu quero concluir dizendo para você o seguinte: a nossa esperança, irmão, não é a última que morre. Está esse ditado aí? A esperança é a última que morre. Não, meu irmão. A nossa esperança é aquela que ressuscitou e vive eternamente. A nossa esperança é Cristo. Tito, na carta de Tito encontramos, verso 2:13, aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Aguardamos a bendita esperança. A nossa esperança não é a última que morre. A nossa esperança não está no túmulo. A nossa esperança é o Cristo ressurreto, que é fiel, prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e prometeu que um dia estaremos com Ele. Que Deus possa confortar, consolar e fortalecer o seu coração. Em nome de Jesus. Vamos orar.